Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lois e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a conversar sobre Jornada nas Estrelas, né? Vamos voltar à série clássica, TOS, mais especificamente ao 26º episódio da segunda temporada, intitulado Missão Terra, tá? Um episódio escrito pelo Art Wallace, né? Pelo Gene Roddenberry, tá? E lembrando que essa numeração dos episódios que eu estou usando é a numeração que a Netflix está utilizando, tá? Não é a numeração oficial dos episódios, não, tá certo? O que eu posso falar desse episódio, gente? Ele é um episódio que eu considero mediano, né? Que tem uma história engraçadinha, um tanto bobinha até, né? Que começou com uma boa proposta de história de ficção científica, entendeu? Mas teve dois alívios cômicos ali enormes, né? Que foram até simpáticos, né? São até engraçadinhos, mas sabe, que eu acho que não cabiam exatamente numa história desse naipe que tinha um potencial muito maior para se desenvolver, né? Mas do que se trata o plot, né? Você tem a Enterprise, né, fazendo uma viagem no tempo, né? Aí o Kirk explica lá no diário de bordo os paranauês que eles fizeram lá, né, para fazer essa viagem no tempo, né? E totalmente intencional, cujo objetivo era o quê? Era estudar a história do planeta Terra do ano de 1968, né? Quando você estava ali com a Guerra Fria comendo solta, né? Logo depois da crise dos mísseis, né? Que foi alguns anos antes, né? E que a ameaça de guerra nuclear ali estava mais viva do que nunca, né? E a Enterprise chega, né? Começa a orbitar a Terra do século XX ali, e de repente a Enterprise ela se choca com um feixe de teletransporte no século XX. E aí a pessoa que estava se teletransportando se teletransporta na nave, né? O cara se atende pela alcunha de Gary Seven, né? Que ele é um cara que está ali no planeta Terra, né? Ele é um cara do planeta Terra, mas na verdade ele pertence a uma espécie alienígena de um planeta completamente desconhecido até no século 23, que tem por objetivo fazer o quê? Fazer com que outras civilizações menos avançadas, né, se autodestruam, né? Então o Gary Seven é uma espécie de agente que fica ali fazendo esse tipo de coisa, que é gestado na Terra, porque ele fica ali vivendo na Terra, né? E ele tem essa missão dessa civilização alienígena. Só que aí, né, até aí morreu Neves, né? Porque como é que provas ele tem disso, né? Então o Kirk ficou com aquele negócio. Mas é verdade mesmo que você está falando? Não é, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu não posso liberar você até eu ter provas disso, né? E aí o Kirk prende o Gary Seven na nave, né? Que tem uma gatinha preta, né? É muito interessante isso, né? Chamada Isis, né? A gatinha fala com ele, né? Aí que o episódio começa a esculhambar, né? E aí o que acontece? O Gary Seven consegue fugir, né? Ele tem uma caneta esperta lá que faz a galera ficar meio zureta das ideias, né? E ele consegue fugir e vai para a Terra, né? Fazer a sua missão, né? E aí ele está com, vamos dizer assim, no escritório, né, de outros dois agentes que acabaram morrendo num acidente automobilístico, né? Outros agentes também da civilização dele que acabaram morrendo num acidente automobilístico, só que eles tinham contratado uma moça de 20 anos chamada Roberta, né? Uma garota que tem uma vestimenta ali que seria dos anos 60, né? Mas que parecia mais uma vestimenta de alienígena para os nossos olhos de hoje, né? Quer dizer, uma parada meio riponga ali, coisa e tal, né? E a moça, né? Bem alívio cômico mesmo, né? Bem engraçadinha mesmo, né? Bem dando toques de humor, né, pro episódio, né? Você coloca a mulher ali como um alívio cômico, como uma coisa para a história. E aí isso realmente terminou de esculhambar a história, né, no caso, né? Era engraçado, você ria, coisa e tal, mas ele estava mais mesmo interessado na missão do Gary Seven, que estava ali tentando sabotar o lançamento de um míssil nuclear, né? Que era inclusive um dos foguetes do projeto Apollo, né? O mais engraçado era isso, né? E o que acontece? Ele tinha que sabotar aquele míssil nuclear para evitar que uma terceira guerra mundial acontecesse, que ia acontecer um assassinato na Terra e depois ia ter, vamos dizer assim, as potências mundiais ficariam em alerta máximo e os Estados Unidos reagiriam fazendo, entendeu? Uma produção de arma nuclear que as outras potências, né, que eram inimigas dos Estados Unidos, estavam fazendo também.
E aí o nosso Gary Seven queria sabotar o lançamento desse míssil, né, desse foguete aí, né, no caso, né. Mas a Enterprise se mete no meio, o Kirk e o Spock se metem no meio, eles tentam melar essa missão do Gary Seven, eles vão atrás do Gary Seven na Terra, né. E ao mesmo tempo, né, a moça, né, que é a secretária, né, que tem o nome de Roberta, ela também meio que sabota lá a missão, né, do Gary Seven também, né, no caso, né. E aí o míssil nuclear acaba sendo lançado, ele acaba perdendo o controle, né, porque o Gary Seven tinha parcialmente sabotado, né, o foguete, né, no caso, o míssil, né, e o míssil ia cair numa potência inimiga e explodir com impacto e ia começar a Terceira Guerra Mundial e ele tinha que desfazer aquela caca toda que acabou acontecendo, né? Porque, e que essa sabotagem que ele ia fazer, né, acabou sendo atrapalhada pela Enterprise e ele tinha que desfazer tudo aquilo que estava acontecendo, né? E com o Kirk e o Spock para lá e para cá, entendeu? Com a nossa Roberta para lá e para cá também, atrapalhando ele, coisa e tal. Mas no final das contas eles conseguiram fazer com que o míssil fosse detonado a 100 milhas de altitude, o que acabou não provocando a guerra no caso, né? Então o episódio ele trabalha essa história, né? Ele acaba, se o Gary Seven não tivesse sofrido a interferência da Enterprise, a missão não teria sido tão complicada assim, né? Ela acabou sendo bem sucedida mesmo com a interferência da Enterprise, tá? Ela acabou sendo bem sucedida, né? Mas ele pagou um dobrado para cumprir a missão dele. O nosso pobre desse nosso Gary Seven aí teve a presença inconveniente do Kirk e do Spock ali tentando melar a coisa e da Roberta junto de quebra, né? Então, coitado do Gary Seven, né? O Gary Seven ali era o cara que estava tentando salvar todo mundo e todo mundo atrapalhando ele, entendeu? E a única ajuda que ele ainda tinha era da gatinha dele, que era a Isis, né? E aí no final do episódio, né? Depois que todo mundo se entendeu, porque depois o Kirk acabou acreditando no Gary Seven, né? Porque a nossa Roberta, à medida que foi conversando com ele, ela passou a acreditar nele, né? E ela pegou a canetinha dele pra, né, justamente render ele. Ela tava com a canetinha dele na mão e na hora que o Kirk e o Spock aparecem para sabotar a missão de novo, né? Ela aponta a caneta e o Gary Seven, não faça isso que o negócio está ajustado para matar. Aí ele desligou a caneta e entregou na mão do Kirk. E aí o Kirk, né, acabou confiando nele por causa disso, né? E aí ele acabou, vamos dizer assim, deixando o Gary Seven terminar a missão. Aí tava tudo rolando bem no final do episódio, tava lá a moça, a Roberta, o Gary Seven fazendo relatório, o Kirk, o Spock, coisa e tal. E aí o mais engraçadinho de tudo foi que a gata, né, acabou virando uma mulher toda boazuda lá, vestida de gatinha preta, né, parecia até de fantasia de carnaval, coisa e tal, né. E a Roberta ficou com ciúme. Quem é essa aí? Né? Perguntou pro Gary Seven, quem é essa aí? Ele é só minha gata, coisa e tal. Aí o Kirk e o Spock, antes de se teletransportar e ir embora, insinuaram que o Gary Seven e a Roberta poder rolar alguma parada entre eles. Né? Então quer dizer, gente, era um episódio que era para ser uma boa história de ficção científica, por exemplo. Eu gostei muito, por exemplo, de Amanhã é Ontem, né, com relação a essa coisa da Enterprise voltar para o século XX. Tem gente que critica que Amanhã é Ontem tem alguns furos, coisa e tal. Mas deixa quieto, toda história vai ter algum furo às vezes, né? A gente nunca pode ter excelência o tempo todo. Mas essa história ela foi mais boba, ela teve menos desenvolvimento e muito alívio cômico, né? Mas vale pela coisa engraçadinha que foi, entendeu? Agora só é uma pena que eu acho que foi uma boa história que foi mal aproveitada no final das contas por causa desses excessivos alívios cômicos do episódio. Mas deixa quieto, né? A gente nunca pode conseguir fazer aquilo que eu falei, a gente nunca pode conseguir excelência o tempo todo, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.